Bom, muito boa tarde, são 13 horas e 19 minutos, 13 horas e 19 minutos, terça-feira, 28 de julho, terça-feira, 28 de julho de 2020, terça-feira, 28 de julho de 2020, hora 13 horas e 19 minutos. Atenção, atenção! Quem está falando é o juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Atenção, atenção 60 agências de inteligência, atenção juízes em campo, atenção satélite, atenção, atenção. Já foi determinada a intervenção do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, na inteira disposição para, conjuntamente à força de coalizão do tiar militar, fazer frente à invasão da Venezuela perante as Forças Armadas Brasileiras em apoio total e logístico para que seja feita hoje, o dia de hoje, são 13 horas e 21 minutos, o dia 28, terça-feira, 28 de 2020. Maduro, ele pediu asilo à Rússia, Putin não concorda, não quer saber de mais problemas, ele já tem suficientes problemas com a Europa, ele tem que segurar um contingente muito forte na Europa, que ele não tem como segurar, ele está tendo problemas com a Líbia, que a Líbia que ele armou está se voltando contra ele, o Irã que ele armou está se voltando contra ele, a Síria que ele armou está se voltando contra ele. Então o Putin está cheio de inimigo que ele armou a todos eles. Então o Putin não quer saber do Maduro, não quer nem que ele chegue perto. E também ele agora procura amenizar, ele procura uma forma de fazer amizade com a Índia e dar todo o apoio à Índia contra a China. Então o Putin está pedindo uma ajuda aos Estados Unidos, ao Brasil, à Índia, para futuras posições contra o próprio Irã, porque o Irã está querendo invadir a Rússia. As tropas da Turquia também e as tropas da Síria também estão querendo invadir a Rússia de Putin. Putin, ele está encurralado. Eu diria que ele corre a mesma sorte que Maduro. Então, essas são a situação no momento. Então, o presidente da República, em exercício da lei marcial, o Brasil está em guerra. O Brasil faz parte das tropas de coalizão contra o narcotráfico. Então, o presidente da República, ele tem a executoriedade, através da Lei 13.810, de determinar a prisão imediata dos membros do Foro de São Paulo, dos membros dos cartéis do narcotráfico, dos membros que ele já está procedendo, através do seu ministro da Justiça, a mandatos de prisão de todos os narcotraficantes envolvidos na trama do Foro de São Paulo,
e de 183 nações que viram no Brasil um país refúgio. Então já está caracterizado que está determinada toda a posição para que seja feito a captura de senadores, deputados federais, governadores, prefeitos que estejam respondendo a crimes múltiplos ou crimes que estão pendentes da Justiça do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não vai julgar nenhum pleito dos senadores e dos deputados federais porque eles fazem parte de uma ORCRIM, conhecida como Foro de São Paulo, conhecida como Cartel do Narcotráfico Mundial, Cartel dos Soles, conhecidos como Organização da Máfia, conhecido como Organizações da Mandragueta. Enfim, há uma vasta trama estabelecida no Brasil através de 35 anos, desde o Sarney até o governo Temer, de elementos sócios do maior roubo que foi forjado contra a população brasileira. Então o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele tem a autogestão de poder através da Lei 13.810 de 2019, proceder a interpelar e a executar a prisão de todos os narcotraficantes, de todos os narcoterroristas, de todos que fazem parte da trama sórdida que prisionou e sequestrou o Brasil. Então nós estamos há poucas horas já, as tropas brasileiras já se encontram já situadas em prontidão para a invasão. São 40 mil fuzileiros navais da tropa de elite dos Estados Unidos que se encontram para a invasão em poucas horas. O Maduro, ele não consegue refúgio, ele não consegue se deslocar para nenhum país e ele já mandou dobrar a sua escolta, como também colocou a sua bateria antiaérea rodeando o Palácio Miraflores. Mas ele já vai ser capturado em poucas horas. Então essa é a situação. Agora nós temos que fazer frente a um inimigo comum da Rússia, a um inimigo comum dos Estados Unidos, a um inimigo comum do exército de coalizão, que é o Irã, os dragões do Irã, que também se encontram os militantes do ISIS, do Estado Islâmico, que são turcos, que são muçulmanos ou não muçulmanos, que abraçaram a facção ISIS, que ela é multinacional e que ela se estabeleceu no Irã, se estabeleceu na Síria e também está estabelecida na Turquia, onde o Erdogan também ele corre o mesmo risco que o Putin, como também a alemã Angela Merkel, como também o francês Erdogan, todos eles fadados
a captura pelas tropas de coalizão ou serem mortos pelos seus antigos sócios da trama que envolveu 183 países. Então, maior sorte não desejo a nenhum integrante desta facção criminosa. Torno a repetir, senhores senadores, senhores deputados federais, não adianta recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Governador Witzel, é uma sorte, muito má sorte o senhor ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal, porque o seu impeachment, ele foi unânime. O senhor alega que bastava 18 membros, foram 25 membros que pediram o seu impeachment. Então o senhor agora corre o risco de ser preso pelas tropas do Exército, porque o senhor já está catalogado na facção Orcrim, que faz parte o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, enfim, os 11 elementos do Supremo Tribunal Federal, como também os elementos do Senado Federal e os elementos da Câmara de Deputados Federais que estão respondendo a múltiplos crimes. Então o Exército, através da Lei 13.810 de 2019, Lei Antiterrorismo e Lei Confisco de Ativos Financeiros, vai proceder contra todos vocês, governadores, prefeitos, membros do Supremo Tribunal Federal, membros de palácios de justiça em 27 estados e também prefeituras em 5.070 municípios, como também membros do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Judiciária, Polícia Civil, agentes de Polícia Militar, tudo já determinado a ser executado pelo general em chefe das Forças Armadas, que faz parte da coalizão mundial, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, ele tem a caneta na mão e pode determinar imediatamente a prisão destes elementos, tirando a população de serem reféns. Temos aí estados em que as fronteiras do Maranhão estão fechadas, as carreteiras, para que o Exército não possa ingressar no estado do Maranhão, ingressar em Fortaleza, ingressar na Bahia, ingressar em Goiás, ingressar em Sergipe. Então todo aquele que se opor às unidades do Exército, da coalizão, que o senhor general em chefe, Jair Messias Bolsonaro, determina a liberdade imediata dos toques de recolher, dos toques do cidadão, para que ele retorne à vida normal. Já foi descoberto que esse fenômeno terrorista do medo, através de propaganda subliminar, chamado de Covid, número 19, que a tradução da palavra Covid é resfriado. Então, quando o senhor presidente falava que era um resfriado, ele não cometeu nenhum crime. Ele não caracterizou a sua gravidade desse resfriado como se fosse um resfriado, porque todo resfriado
é fatal. Ele, em momento algum, cometeu nenhum erro. E o Tribunal ou a Corte Penal Internacional já determinou que não procede a arguição penal contra o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. E agora esse sindicato de enfermeiros vai ter que responder à injúria de falso acusação de crime contra o presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro. Porque no Tribunal ou Corte Penal Internacional vigora os processos, tanto o Civil Law como o Common Law. Então, através do Common Law e do Civil Law, vão ter que responder à falsa denúncia-crime contra o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Também está decretada a prisão imediata dos ex-presidentes da República Federativa do Brasil, desde José Sarney até Michel Temer. Também os ministros que ocuparam os seus governos por terem e estão fazendo parte em receber dinheiros de extorsão estabelecidos por 183 países em reuniões secretas de planos quinquenais que eles participaram. Quando eles ocuparam seus governos, eles foram a essas reuniões e estabeleceram novas diretrizes para o recebimento de dinheiro de eterno, cobrados em impostos pagos pelos brasileiros. Os brasileiros estão pagando impostos porque eles têm que pagar o plano quinquenal com 183 países. E 183 países também pagam planos quinquenais para os agentes do crime, da ORCRIM, estabelecida desde Sarney até Michel Temer. Então, os indivíduos ex-presidentes da República, eles são vastos bilionários. Eles têm dinheiro escondido em várias contas no estrangeiro e já foram localizadas. Eles têm o direito a fazer delação premiada, remir os seus crimes e, com isso, eles terem a pena atenuada à prisão perpétua na Corte dos Estados Unidos da América, conhecida como Corte Internacional, em que está sendo julgado vários crimes da FIFA, da CBF, de instituições que marcaram contratos bilionários, quinquenais, de eterno, enquanto existir o futebol. Tudo isso já revelado e tudo isso formatado. Então, essa é a sorte dada para os ex-presidentes da República Federativa do Brasil, como também os seus ministros, posto que, se eles vierem a serem julgados pela lei marcial das forças de coalizão, eles terão a pena capital, morte por injeção letal. Se eles remirem os seus crimes, procurando o GSI, procurando fazer as suas delações, não omitindo nenhum tipo de crime, porque eles não têm para onde recorrer, não tem Tribunal de Haia, não tem Supremo Tribunal Mundial, não tem Corte Internacional,
não tem nenhuma brecha internacional que os livre da sua sorte traçada, já que eles fazem parte do maior crime contra a humanidade, conhecido como Nova Ordem Mundial, que estabeleceu o seu escritório nas dependências da ONU, nas dependências da OMS e nas dependências da OEA, onde todos já foram comunicados, os que estão nas presidências e que presidem as secretarias de direitos humanos ou assembleias ou delegações ou delegados da ONU. Todos os que fazem parte dessas organizações já foram comunicados dos crimes que eles vão ter que responder. É uma limpa geral no planeta. Entenderam? Então eu peço, por favor, que vocês viralizem isto em todas as formas de mídia, para que saia no conhecimento das emissoras de televisão que elas detêm concessão e que as suas concessões vão ser caçadas por crimes de espionagem, sabotagem e de propaganda subliminar contra o governo estabelecido do senhor Jair Messias Bolsonaro, que está há poucos meses do seu mandato na República Federativa do Brasil. Por favor, viralizem isto o mais rápido possível. E cuidado a não obstruir as forças de coalizão. As forças de coalizão são 60 países. São 60 generais em chefe de forças de Exército, Marinha e Aeronáutica, a fundo perdido. Leve o tempo que levar, custe o que custar. Vão ser aprovadas todas as aquisições tecnológicas de ponta para combater até a morte ao inimigo comum, conhecido como Nova Ordem Mundial, China e todos os seus aliados. Ninguém será poupado. Ninguém. Por favor, transmitam isto. Quando Maduro for preso, ou morto, ou capturado, esperamos informar. Maiores informações entraremos em contato.